Pessoal, olha só. Nós temos uma grande área chamada mecânica que se divide em duas, né? Dinâmica e cinemática. A dinâmica, nós temos toda uma interpretação para ela. Porque, além de nos informar sobre o movimento, ela também estuda o processo de causa. Né? E aqui eu entro em relação aos processos de movimentos acelerados, não acelerados, e o que causa essa aceleração, o que causa essa aceleração. Então, eu entro no processo de força. Né? Eu tenho aqui chamados sistemas conservativos, sistemas dissipativos, aqueles conservativos que conservam a energia mecânica. Dissipativo é que a energia mecânica, ao decorrer do movimento, ela pode ser transformada em outros tipos de energia, né? Através da elétrica e energias térmicas, enfim. Aqui na cinemática, e sem contar que também temos dois tipos de grandeza, né? Grandezas escalares e vetoriais. Pessoal, grandezas escalares é aquelas grandezas que a gente simplesmente vai dar o número e um número e a unidade. A grandeza vetorial, a gente precisa de mais informação sobre ela. Além do valor, da intensidade que ela tem, né? O módulo dela, a unidade dela, eu preciso saber que é de direção e sentido. Né? Então, eu tenho uma quantidade de informação maior nas grandezas vetoriais. Aqui na cinemática, eu tenho um estudo do movimento simplesmente no processo de movimentação. Eu não vou me preocupar se houve um impulso, se teve uma força sobre ele, mas eu consigo separar em dois tipos de movimento. Um movimento chamado uniforme, que a gente já vai ver já, e um movimento chamado uniformemente variado. Qual a diferença desses dois movimentos? Que nós vamos ter uma velocidade constante, né? Um processo de não alteração da minha velocidade. E o outro, eu tenho essa alteração. E quando se encontra uma variação, né, a velocidade mudando, né, ao decorrer do tempo, eu tenho o que a gente chama de aceleração. Tudo isso vai ser exposto para vocês aqui hoje. Então, grande diferença. Aqui eu não me preocupo com o que causou o movimento. Aqui eu tenho que ter essa abordagem do que causou, se teve uma força, se teve isso ali acontecendo no meu sistema. E para a gente começar esse estudo de movimento, lógico, a gente tem muita coisa para falar, mas a ideia inicial é entender esses tópicos aqui. Vamos lá, gente. Referencial. Nós estamos trabalhando com uma mecânica que lida com um sistema de referência inercial. Professor, peraí, voltei. O que é um sistema de referência inercial? Inércia, ela tem a ver com um processo onde não há aceleração. Vou te dar um exemplo. O Stefânio aqui, presente na sala, em relação a mim, olha só, em relação a mim, está parado. Eu posso afirmar que o Stefânio está aqui na sala. Em relação a vocês, também está parado. Você viu que eu agora não estou mais com um processo de referência para saber se ele está parado? Vocês passaram a ser um processo de referência para saber que ele está parado? Agora, nós aqui nessa sala, se fôssemos um objeto, com a Lua, poderíamos falar que a gente está parado? Você viu onde eu coloquei o referencial? O referencial agora é quem? A Lua. A Lua, em relação à Terra, em relação a nós, ela muda a distância? Sim ou não, gente? O carro que passa ali, vamos voltar aqui para o nosso universo, o carro que está em movimento, olha só a palavra que eu usei, ali na rua, eu posso afirmar isso como verdadeiro? Por que eu posso afirmar isso como verdadeiro? Pessoal, a gente vai entender que um objeto ele vai estar em movimento ou em repouso a partir de um dado referencial. Aquele mesmo carro que eu citei em movimento, eu só posso citar se essa distância entre a minha pessoa e o carro for variada.
Agora, a minha distância em relação a Stefano está variando. Então, nesse referencial a Stefano, eu não estou aqui em repouso. Mas, em relação ao carro, eu estou o quê? Mesmo que vocês me vejam aqui exatamente na posição que eu estou. Mas eu tenho uma ideia de movimento. Se eu mudar o referencial, eu posso ter o mesmo objeto em repouso ou em movimento. Então, a gente diz que o movimento, ele não é absoluto. E o repouso, ele não é absoluto. Eu posso ter esses dois estados em um único corpo, mas eu preciso de quê? De mudar o referencial. Então, o referencial que vai nos propor essa ideia de movimento e repouso. Entenderam isso? De boa? Pessoal, corpo extenso, corpúsculo e partícula. São dados importantes também. Quando que a gente vai considerar que algo é um corpo extenso? É quando as dimensões do corpo fizerem necessidade de estudo do movimento. Vou te dar um exemplo claríssimo. Se eu estiver indo daqui para Goiânia, em um automóvel, vocês têm noção dessa distância, cerca de 200 quilômetros aqui em Goiânia. Se eu for fazer o estudo do movimento do meu veículo, daqui até Goiânia, o tamanho dele vai ter alguma significância desse estudo? Sim ou não? Não. A distância é tão longa que o tamanho do meu veículo não vai me dar tantos erros assim. Agora, se eu pegar esse mesmo veículo, cerca de 4 metros de comprimento, e for fazer uma baliza, o tamanho dele vai fazer diferença? Então, essa é a ideia. Quando o tamanho não faz diferença, quando as dimensões são desprezadas, elas não estão atrapalhando, influenciando no meu movimento, é chamado de partícula. Beleza? Quando essas dimensões elas precisam ser levadas em consideração, a gente chama de corpo extenso. Aí tem gente aí na hora da baliza não leva em consideração, né? Quer colocar um carro aí de 5 metros numa vaga de 3. Então, turma, é importante isso aqui. Consegue imaginar quando a gente aplica corpo extenso e quando a gente pode considerar como partícula? Então, quando a dimensão não importa, partícula. Quando a dimensão importa, corpo extenso. Fechou? Tá? Isso aqui é muito usado também, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, no corpo extenso, em estática de corpo extenso, torque, alavancas, tá? É importante que a gente sempre tenha isso em mente. E, por fim, trajetória versus deslocamento. Por que é diferente de deslocamento? Gente, trajetória e deslocamento são coisas muito distintas para nós aqui. E eu preciso que vocês entendam isso. Quando eu falo uma trajetória, eu estou encarando as sucessivas posições que eu tive até chegar no meu destino final. Então, por exemplo, você saiu da sua casa, você fez várias curvas e chegou aqui no Tirando Paz, certo? Então, quando você considerar todas essas sucessivas posições que você fez, isso é dado como trajetória. Agora, deslocamento, você vai iniciar de um ponto e chegar no outro. A linha reta que liga esses dois pontos é o seu deslocamento. E digo mais, deslocamento para nós, daqui a pouco, vai ser uma beleza vetorial. Beleza? Foi? Entendeu direitinho? Vamos continuar então? Quer falar alguma coisa? Só algumas observações, pessoal, nessa parte de deslocamento, e eu acho a maior sacanagem do mundo. Exatamente porque, quando se fala deslocamento escalar, então, como o Vinícius falou, pelo caminho que você fez da sua casa até aqui, o deslocamento escalar levaria em consideração todas as curvas que você fez, ele seria a medida dessa distância que você percorreu. Se o exercício fala apenas deslocamento, subentende-se
o vetorial. Então, tome cuidado com isso, porque se eu penso que uma trajetória curva, por exemplo, uma trajetória mais precisamente circular, ele sai de um ponto, retornando a ele, o deslocamento é nulo. Mas o escalar não é. Por que o escalar não vai ser? Porque você vai levar em consideração tudo isso aqui. Então, trajetória retilínea, vocês têm muitos exercícios a história do movimento retilíneo, exatamente para não gerar essa duplicidade de informações. Então, todas as vezes que você lê essa palavra deslocamento, preste atenção, usou a palavra escalar, você tem que levar em consideração a trajetória. O que significa levar em consideração a trajetória? Se eu vou de Jataí para Rio Verde para Jataí, qual é a minha trajetória? A rodovia é 160. Eu não tenho avião. Deve ser diferente na trajetória. Mas eu venho de carro, volto de carro. Então, quem é a minha trajetória? A BR-060. Meu deslocamento escalar vai levar em consideração essa distância que eu vou percorrer na rodovia. Agora, se eu falasse apenas sobre o deslocamento, eu mediria em linha reta. Seria um vetor. Tá? Então, se eu falar deslocamento escalar, você leva em consideração a trajetória. Apenas a palavra deslocamento subentende-se que é vetorial. E essa ideia que o Stefano trouxe para nós é o seguinte: na cinemática, né, que é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas, nós temos duas ideias. Eu tenho a cinemática de escalar e a cinemática vetorial, devido a essas palavras que eles usam, né? Então, se eu tenho aqui um ponto de partida, e olha só a trajetória que eu precisei fazer para chegar no ponto de chegada. Se nós estivermos tratando do deslocamento escalar, de uma cinemática escalar, ou seja, eu vou participar na minha questão, todas essas sucessivas posições feitas por esse objeto. Beleza? Entendeu isso? Agora, se eu estiver lidando com um vetorial, é a linha reta que liga início e fim. E aí, muita gente, eu brinco com os meus alunos, falando que muita gente menospreza a setinha em cima. Isso é importante para vocês. Como assim, professor? Setinha em cima. O que você está falando? É a identidade. É a identidade de um vetor. É a forma que você representa um vetor. Por exemplo, se eu estiver falando de simplesmente um deslocamento, um ΔS serve. Um D serve. Certo? Deslocamento escalar, um D serve, ΔS serve. Agora, se for vetorial e eu estiver falando do processo de deslocamento, não é só. Eu tenho que colocar o quê? Setinha. Puxa esse gancho aqui comigo. Olha só. O que é um vetor? O que é um vetor? Vetor não é físico, não. Vetor é matemática. Vetor é estudado lá no que a gente chama de geometria analítica. O vetor nada mais é do que um segmento de reto orientado que tem um ponto aqui chamado de origem e um outro ponto chamado de extremidade. Lembra da ideia de ponto de partida e chegada para representar uma grandeza vetorial, deslocamento? É exatamente isso. Se eu saio daqui e paro aqui, o deslocamento é dado por D, do ponto de origem à extremidade. Eu posso ter feito uma trajetória completamente curva ali, mas se eu estiver falando de deslocamento de vetor, origem e extremidade. Vamos brincar um pouquinho com isso aqui? Olha só. Existem três formas fáceis de você identificar
um processo de vetores. Olha só, eu posso ter, primeiro, eu tenho uma superfície horizontal aqui, e eu tenho um determinado objeto aqui sobre essa superfície. Esse objeto, fazem uma analogia com um guarda-roupa, certo? E você precisa empurrar esse guarda-roupa aqui. O que você aplica sobre esse guarda-roupa? E você faz o que aplicando força? O que você promove no guarda-roupa? Você viu aqui a diferença? Quando você aplica força, você está estudando causa. O processo de movimento em si seria apenas cinemática, mas agora eu abordei uma força. Tudo bem? A gente tem o bonequinho aplicando uma força sobre o guarda-roupa, vai promover o que, gente? Um movimento. Vamos pôr o movimento para cá? Agora, olha só, você ganha ajuda. Tem, além desse bonequinho, tem uma outra pessoa também empurrando esse guarda-roupa no mesmo sentido. O que vai acontecer com esse guarda-roupa? Vai movimentar mais rápido, não vai? Presta atenção. Eu apliquei uma força. Vou chamar a força 1. Daquele sentido, não foi? Eu apliquei, meu colega veio e aplicou uma força chamada força 2. Você viu que as duas forças estão apontando no mesmo sentido? Quando essas duas forças apontam no mesmo sentido, a gente diz que ela tem mesma direção e mesmo sentido. E força é uma grandeza vetorial. Por quê? Eu preciso de esclarecer qual é o modo dessa força, o valor numérico dela. Eu preciso esclarecer para onde está sendo aplicada a força. Porque, presta atenção, faria diferença se eu aplicasse uma força para cá? Faria uma diferença se eu aplicasse uma força assim e o meu colega assim? O movimento mudaria? Mudaria? Então, uma força, pessoal, eu preciso identificar qual é o modo, a direção e o sentido dela. Então, ela é uma grandeza vetorial. Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, quando as duas forças estão apontadas no mesmo sentido, dois vetores apontados no mesmo sentido, eu vou ter o que a gente chama de vetor resultante. Aquilo que resulta dessas duas aplicações. E quando está no mesmo sentido, o que acontece? Eles se somam. Então, eu vou pegar o vetor F1, eu vou pegar o vetor F2, e eles vão se somar. Quando eles se somam, ele cria um terceiro vetor. Fala o nome dele para mim. F resultante. O que resultou dessas duas forças aplicadas. Então, vamos lá. Se F1 fosse 10, F2 fosse 8 newtons. Quando eu aplico eles no mesmo sentido e na mesma direção, se resulta em uma força igual a quanto? 18. Então, elas se somam. Agora, você já brincou de cabo de guerra? Sim ou não? Sim. Ah, tá. Então, não vou nem perguntar se seja um pouco guarda-roupa, talvez não, né? Mas cabo de guerra, todo mundo brincou? Todo mundo brincou de cabo de guerra? Cabo de guerra funciona de jeito. Cada um cuida de um lado. Tá aqui, né?
Turno. Vou chamar aqui de 1 e 2. Para que o bonequinho 1 ganhe, ele precisa aplicar força para onde? Então, ele vai aplicar uma força aqui. Presta atenção agora, muito importante. Quando ele aplica uma força, quem sente essa força? O outro, não é? Então, nesse ponto aqui, eu estou puxando, certo? Eu estou puxando o outro bonequinho, né? Então, quem está sentindo a força é o outro lado? Tá? Eu vou chamar essa força aqui, ó, de força que 1 faz em quem? 2. Você consegue entender a noção? Agora, o que esse bonequinho 2 faz no bonequinho 1? Ele puxa. Quem vai sentir essa força? 1. Então, posso colocar uma força aqui, ó, chamada de força 2 em 1. Sim ou não? Turno, presta atenção. Com esses vetores, eu desenhei aqui embaixo. Eu tenho que essa força aqui é denominada F2 em 1. E eu tenho essa força de cá denominada F1 em 2. Foi? Certinhas apontam no mesmo sentido? Não. Mas elas têm a mesma direção. Ai, eu entendi, foi nada. Gente, direção, eu não olho para setinhas, eu olho o eixo de atuação. Vocês estão olhando onde? Horizontal. Então, eles têm a mesma direção, porém sentidos contrários, né? Quando os vetores estão dessa maneira, qual é a resultante entre eles? A diferença, não é? Então, vamos lá. Se esse cara 2, 1 aqui, F2, 1, tiver um módulo, o que é módulo, turma? Módulo é o valor numérico, não é isso? Matematicamente é a distância que tem até o zero, né? É a origem. Então, se eu considerar um módulo aqui 20 newtons, e o outro carinha ali tiver um módulo de 15 newtons, vale, mas aí você não consegue errar não, percebe? Quem vai ganhar? Quem aplica 20. E 20 está sendo aplicado para a direita ou para a esquerda? Só que, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sabe que F2 não vai ganhar. E vai puxar o carinha 1 para a direita. Tudo bem. Puxar o carinha 1 para a direita. Só que esse carinha 1 vai ser puxado exatamente a 20 newtons. O que resulta nesse processo aqui é quem? Uma força para a direita, ou seja, no mesmo sentido da força de maior módulo. Então, vai ficar assim, ó, escrevendo, né, o processo, nós temos que esse cara, F2, 1, é assim. F1, 2 seria menorzinho, né? F1, 2 seria esse. Você sabe essa partezinha que falta para completar? É o resultante. Mas esse resultante, ele também é um vetor. Então, ele precisa ter módulo, direção e sentido. O módulo dele, a gente já aprendeu a calcular que quando eles estão opostos, a gente diz que é um ângulo de 180 graus, são ditos antiparalelos. Basta fazer a subtração dos módulos entre eles. E a direção e o sentido? Quando eles estão associados assim,
Direção e sentido. É sempre continuar a mola. Então, aqui, ó, em vermelho, eu tenho quem? O vetor resultante. Você entendeu isso? Você entendeu o vetor? Tá. Falta só mais um. De casos especiais. Posso pagar de cara? Vai copiar? Em cima pode. Só nesse caso aqui, já apareceu em diversos vestibulares uma simulação que derruba muito aula. Aqui ficou tranquilo, não ficou? 20 newtons, 15 newtons, resultante sim. Agora imagina se esses dois carinhas aqui, cada um exercesse 20 newtons. 20 newtons, 20 newtons, qual é o resultado da brincadeira? Daria uma resultante nula. Mas se o exercício, ao invés da resultante, que disse qual a tração da corda? Carinha 1 puxa a corda, carinha 2 puxa a corda. Se cada um puxasse com 20 newtons, beleza que a resultante total é zero. Porque 20, 20, 20 menos 20, zero. Só que aí, se o exercício trouxesse afirmações do tipo, começar na numérica dele, eu tenho afirmação. A tração da corda é 0 newton. Outra afirmação. A tração da corda é 40 newtons. Outra afirmação. A tração da corda é 20 newtons. E outra afirmação. Não se pode determinar a tração da corda. Alguma dessas afirmações seria verdadeira? Vinte newtons para um lado, 20 newtons para o outro, e o exercício não está preocupado com a resultante, está preocupado com a tração na corda. Primeiramente, faria sentido eu pensar que a tração da corda seria zero? Troca a corda por uma mola. Um puxou para um lado, um puxou para o outro. A mola esticou? Então quer dizer que ela está recebendo força. Quer dizer que a corda também vai ter força, vai ter tração. Então não pode ser zero. Descartei. Só que agora, não se pode determinar é 20 ou é 40. Esse é o tom que a maioria leva por 40. Lembra da terceira lei de Newton? Todo mundo lembra, não é? Teve a terceira lei de Newton. Ação e reação. O que é ação e reação? Se A puxa B para a direita, B puxa A para a esquerda. Se A empurra B para a direita, B empurra A. Então é sempre trocar. Então você vai pensar o seguinte: por que vai estar em equilíbrio nesse caso? Por quê? O carinha 1 puxa a corda com 20 newtons. Qual é a reação? A corda puxa o 1 com 20 newtons. Mas aí, se o carinha 2 puxa a corda com 20 newtons, o que a corda faz? Puxa ele com 20 newtons, você tira o pulso. Qual é a força que a corda está fazendo? Seja num ponto, seja no outro. 20 newtons. Então, a tração na corda é 20 newtons. Tá? É um sistema que estaria em equilíbrio. Eu não estou falando de resultante. A resultante é zero. Mas a corda está submetida a uma tração de 20 newtons. Então, quando eu estiver falando de sistemas, tá? Um sistema em equilíbrio tem força resultante zero. Mas não significa que não exista força. Então, nesse caso aqui, tem a força que 1 exerce na corda, que a corda exerce em 1, que a corda exerce em 2, 2 exerce na corda. A resultante é zero. Mas a corda estaria submetida não a 40. E sim a 20 newtons, que é a força que ela troca com cada um deles. É ideia do dinamômetro, né? Sim. Pessoal, só para vocês copiarem, a gente aborda já. Posso devagar aqui para falar da terceira caso?
Gente, o terceiro caso, um caso bem legal. Por quê, professor? Como explica? É quando a gente diz que os vetores estão perpendiculares. Ele observa essa ideia da perpendicularidade. Gente, falar que eles estão perpendiculares quer dizer que eles estão fazendo um ângulo de quantos graus em relação um ao outro? Então, eu posso falar que o vetor A e o vetor B são perpendiculares. Símbolo de perpendicular. Então, quer dizer que o ângulo entre A e B é igual a 90 graus. Fechou isso? Beleza? Nesse caso de vetor, eu quero que você leve uma frase que você vai levar daqui o resto da aula. Sempre, sempre. Independente de ser um caso, onde o ângulo entre os vetores é quanto? Zero. O ângulo entre os vetores seria quanto? 180. Paralelos e antiparalelos. Beleza? E aqui, perpendicular ângulo igual a... Não, tá bom. Galera, sempre você vai associar o vetor setinha na bundinha. Foi ou não? Por quê, professor? Porque senão você não erra. Se você fizer assim, você não erra. Vetor A está aqui, tá? Eu vou fazer um processo que a gente chama de transladar o vetor. Você pode mexer com esse vetor para qualquer lugar da região que você estiver. Desde que você mantenha o módulo, a direção e o sentido dele. Então, eu vou pegar esse vetor A e vou colocar ele aqui. É o vetor A. Vou pegar o vetor B e vou colocar ele aqui. Vetor B. E vou colocar ele aqui. Você viu com quem eu comecei? Sim ou não? Agora, eu tenho que traçar a resultante. Nesse caso aqui foi fácil de entender que a resultante estava lutando na mesma direção e sentido dos vetores, né? Das suas componentes. Aqui também foi simples de entender que a resultante está apontando no sentido maior. Né? Beleza. E aqui? Onde para da apontando? Deixa eu facilitar ou complicar a sua vida. E se eu começasse pelo B? Se eu começasse pelo B? E depois colocasse o A. A resultante mudaria? Estou afirmando. Só o MRV do dia 12, afirmando que, verdadeiro ou falso? Letra A, a resultante não mudará. Letra B, a resultante mudaria. E aí, você vai marcar o quê?
Não mudaria ou mudaria? Não esqueci. Ah, tá. Então você sabe que ela não vai o quê? Gente, lembra da frase que eu falei? Que frase que eu falei que você tem que se lembrar? Se você pega o vetor A e inicia com ele, a setinha dele tem que estar ligada na pontinha de B. Ah, não, mas eu quero começar com A, não. Tá. Se você começar com B, a setinha dele tem que estar ligada com quem? Na pontinha do A. E o seu vetor resultante é da origem do primeiro vetor à extremidade do último. Quem que é o seu vetor resultante aqui, então? É o cara que fecha aqui. Esse aqui é o vetor R de resultante. Você está vendo ele aqui? Olha aqui. Ele vai estar da origem à extremidade. Esse aqui é o seu vetor? É. Você entendeu isso? Então, se eu pegasse uma cadeira aqui e fizesse uma força nela nesse sentido, horizontal, alguém viesse e fizesse uma força nesse sentido, olha só, está vendo isso? Que ângulo de forma aqui, turma? 90. Para onde seria o deslocamento dessa cadeira? Para onde seria o deslocamento desse bloco? Você concorda com o deslocamento desse bloco seria algo assim? Esse aqui, então, é quem? É o resultante. Como que eu calculo isso aqui, gente? Eu calculo com o nosso amigo Pitt. Quem que é o Pitt? E como que é Pitágoras? Lá do teorema de Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa o quê? É a soma de quem? Dos catetos ao quadrado. Professor, isso aqui que não? Isso aqui é aula de física, né? De matemática, né? Turma. Teorema de Pitágoras é a trigonometria mais simples aplicada no triângulo retângulo. Viu? Triângulo retângulo é um triângulo que tem em um dos seus ângulos internos, o ângulo de 90 graus. Tá, beleza. Triângulo, três lados, ângulo, beleza. Aqui é um qualquer outro. Turma, agora vamos lá. Quem que é essa tal de hipotenusa? Quem está oposto ao ângulo de 90. Então, eu posso falar que esse lado AC é a hipotenusa? Então, vou chamar aqui ó, de hipotenusa, pode ser? Então, eu tenho quantas hipotenusas? Uma só. E quantos catetos? Então, os outros dois é o quê? Cateto. Esse lado aqui é cateto. E esse? Ah, professor, mas aqui é A, B e C, A, B e R. Está vendo o que faz o ângulo de 90 graus aqui? Quem é o oposto ao ângulo de 90? Quem são os outros dois, então? Os dois catetos. Ah, professor, mas você mudou aqui vai mudar. Não, aqui não é ângulo de 90 graus. Quem que é o oposto ao ângulo de 90 graus? R, ele tem simbologia de quem? E A e B. Então, como que você calcula a resultante desse vetor aqui? Dessa associação vetorial? Eu vou pegar o módulo de R, ou seja, o valor numérico de R, pegar o valor numérico de A e pegar o valor numérico de B. Ou seja, R ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou seja, do vetor A ao quadrado, do vetor B ao quadrado. Difícil? Não, né? Essa associação também é simples. E aí, faz aí para mim, então, qual seria a associação, então, de um vetor A, B
e calcula para mim a resultante do desenho, né? Então, A tem módulo igual a 4, B tem módulo igual a 3. Vai, assim é fácil, né? Turma, que é o desenho e a resultante. O desenho e a resultante. Em que segundos? Escreveu o seu nome. Meu Deus, eu tenho muita água de diferença. Aí eu caí na moda também. Pronto, fez? Vê se você acertou. Lembre-se, a associação de vetores, eles estão perpendiculares, porque cada vetor está a 90 graus. Se eu vou fazer a regrinha da associação, eu vou pôr setinha na pontinha, não é isso? Então, vamos pôr aqui, ó. Vetor A, vetor B, vetor A, vetor B. E a resultante? Idem a essa, né, gente? A resultante está aqui, ó. Professor, eu desenhei assim, não. Tá, eu poderia ter desenhado de outra maneira. Que jeito, professor? Eu poderia ter começado com B, e depois feito A, né? E fazer o R aqui. Beleza? Também poderia ter sido assim. Então, se você encontrou o seu R na diagonal, o que quer dizer que seu desenho, né? Sua associação vetorial deu certo. Agora, qual é o valor de R? Está tendo o tabelão mais fácil do mundo, né? Então, R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. R ao quadrado, então, vai ser A ao quadrado mais 3 ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? E 3 ao quadrado? 16 mais 9, 25. Qual que é a operação inversa da potenciação? Radiciação de 25 é quanto? Então, raiz quadrada de 25 implica que é o quê? Pronto. Simplesão, né? Só que eu te convido a observar uma coisa. Aqui, eles estavam na mesma direção, no mesmo sentido? Sim ou não? A gente diz que eles estão no mesmo eixo, não é isso? Tá? Aqui eles estão na mesma direção em sentidos opostos? Eles estão no mesmo eixo? Sim, né? Na mesma direção. Agora, aqui, eles estão na mesma direção e sentidos contrários? Eles estão na mesma direção, sabe aqui? Não, porque um está o quê? E o outro? Então a direção é diferente? Turma, põe aí no seu caderno esse desenho aqui, ó. Se você quiser escrever ele. Você lembra do plano cartesiano? Sexto ano, sabia? Você começa a ver um plano cartesiano. Só que aí você começa a ver só o primeiro padrão. Ó, o plano cartesiano, ele tem um eixo chamado eixo quê? Coordenado, né? Tá. E esse eixo que chama o quê? Abscissas. E a gente chama de x e y. Tá. Observe o meu vetor A e o meu vetor B. A característica do A, ele está o quê, gente? Vertical. Se eu transladasse esse A aqui para o plano cartesiano, ele estaria em qual eixo? Ele estaria no eixo? Qual é o eixo? Y. Então, aqui estaria A. Estaria A. E o B?
X. X. Chave aqui, né? Vai, presta atenção. Vetores que estão sobre os eixos. E eixos distintos sempre estarão 90 graus. Professor, se ele tivesse apontado para cá, a associação seria de 90 graus. Se um estivesse no X e o Y negativo, 90 graus. Tá, até aí foi? Aí, presta atenção. Olha que vai ser legal. Cada eixo agora a gente vai chamar de X e Y+. Isso aqui é um plano. É um plano. Se é um plano, ele tem quantas dimensões? X e Y. Tá. Agora você vai chamar assim, ó. Todo X você vai lembrar de I. Todo Y você vai lembrar de J. Foi? Até que todo mundo lembra, plano cartesiano? Aí eu vou apresentar a vocês agora um outro eixo, chamado de eixo Z. E agora eu não tenho mais um plano, eu tenho figura tridimensional. Aqui é o meu eixo Z. E todas as vezes que você vê eixo Z, você vai lembrar de K. É um eixo, é um plano tridimensional. Aí eu peço que vocês peguem a listinha de vocês. Pega a questão número 10. Só esse I, J, K, eles podem ser chamados de versor. Então, não é tão utilizado, mas não é questão dúvida de nada. E caiu, né? Então, se ele fala, exatamente, se ele fala os versores, ele está falando exatamente dessas propriedades de I, J, K. Então, se ele fala, por exemplo, mais 3i, como foi dito, o que é o I? No eixo X, então você vai pensar, mais 3i significa 3 unidades positivas. Menos 3i continua no eixo X, só que seria para a esquerda. Mais 2j para cima. Menos 2j para baixo. 3k. Vocês entenderam a ideia do tridimensional aqui? O tridimensional é como se estivesse saindo aqui do quadro. Não tem jeito de desenhar esse eixo saindo do quadro. É aquela história de comprimento, largura e altura. Semelhante à geometria espacial que vocês viram ontem. Então, o mais seria para fora e o menos seria para dentro do plano. Tá? Então, esses versores, assim como nessa questão que o Vinícius sugeriu aí para vocês, eles podem aparecer atribuindo simplesmente a questão do mais sentido positivo, menos sentido negativo, e JK, XYZ. Antes de iniciarmos a questão, qual o valor do módulo de área que eu tive para vocês? 4. Se estiverem falando de vetores unitários, versores, então quer dizer que A módulo continua sendo 4. Mas qual seria o vetor A? Como você expressaria ele sem desenhar? Qual que é o módulo? Tá. Ele é positivo ou negativo? Está apontando no eixo Y positivo? Então ele é mais ou é menos? Então seria mais 4. Pode aparecer ou não pode aparecer. Se ele estiver falando exclusivamente de um único vetor, geralmente não aparece. Então ele vai deixar 4. Qual é o eixo de atuação? Quantos vetores unitários a gente tem aqui? Versor e vetor unitário. Se eu tenho um módulo de 4, quer dizer que eu tenho 4 versores. 4i, 4j, 4k. É o quê?
pela posição dele lá. Ele é IJ ou K? J. Turma, então aqui, presta atenção. Eu expressei por completo a minha grandeza vetorial, o meu vetor. Então, o vetor A é igual a 4 módulos no eixo Y, no sentido positivo. Agora, olha o B. Quem seria o B? 3. Agora eu quero ver. E quem seria o vetor C? Não, desculpa, o vetor R. Quem seria o vetor R? Hã? Vai. 5K? Não. Gente, nós temos essa ideia de diagonal aqui. Se eu fosse ligar ele, presta atenção. Finge que essa parede aqui, essa parede seria X. Essa parede seria Y. E essa altura aqui, ó, esse vão entre as paredes aqui, ó, seria Z. Foi? Você conseguiu perceber? Ó, X, Y, Z. Esse vetor R, ele estaria aqui no chão. No nosso plano. Beleza? E ele vetorialmente seria expresso 3 ou seja, 3 unidades no eixo X. E aqui é positivo ou negativo? Mais 4 J's. Isso não resolve. Agora, pasme. Na questão nós vamos resolver. Qual é o módulo que é? E J automaticamente não é X e Y, se é X e Y não são perpendiculares. Aí, se você quiser um módulo, você resolve Pitágoras. O módulo de R seria? Sim. Ok? Foi? Ah, mas aí a UNFV trouxe para nós um tridimensional. Ele trouxe aqui, ó, um vetor C. Aí, olha só, eu já vou te contar, pode ser? O vetor C é 2K. 2K. Qual seria a resultante dessa associação desses 3 vetores? Eu já tenho X e Y. Está faltando quem? O que eu colocaria então? 2K. Não, mais 2K. Saindo do plano positivo, entrando no negativo. Tá? Então, mais 2K. Agora que vai. Quem é a resultante F agora? Vou dar uma bola show de bola para vocês. Como vocês viram ontem, cálculo da diagonal do paralelepípedo. Lembra, diagonal do paralelepípedo de dimensões A, B e C. Foi ontem, mas Foi ontem. Também faz tempo, né? Diagonal de retângulo. Não é Pitágoras? Diagonal ao quadrado mais B ao quadrado. Diagonal do paralelepípedo. Diagonal ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. agora também. É a mesma ideia. Ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? Quanto que é 4 ao quadrado? Quanto que é 2 ao quadrado? Tudo isso dentro da... Para quem não entendeu a raiz do início, porque o R era... Aí eu passei, tá? É a mesma ideia disso aqui, ó.
Então, eu tenho que R vai ser quem? Quanto que dá tudo isso aqui? Já estou dando uma cola para o exercício. Tá? Não acha feio. É bonito. Inclusive, no exercício ele vai falar que é exatamente a 29. Tá? Mas calma, vamos responder o exercício. Pessoal, só para ajudar vocês a associar a ideia, quando eu estiver trabalhando no plano, quantas dimensões? Então, a diagonal, que seria a resultante de vetores perpendiculares, a diagonal é Pitágoras por 2 dimensões. Tridimensional, exatamente. Mas isso aqui realmente é o resultado de Pitágoras aplicado a Pitágoras de novo, por isso fica 3 dimensões. Então, vocês vão associar sempre. Isso vale lá na geometria espacial e vale aqui também. Esse vetor, que a gente acabou de encontrar um módulo dele, lógico, a Olimpíada nunca trouxe para vocês. Mas se você tivesse que visualizar representativamente o seu vetor, esse R, ó, eu liguei a pontinha de C, certo? A pontinha de C, e lembre-se, tem que ser paralelo. Se eu saio de Z, eu tenho que ser paralelo a esse eixo X. Se eu saio de X, eu tenho que ser paralelo a esse eixo. Eles se encontram, não encontram? Sim? Quando eles se encontram, você está vendo que dá origem até ele ter uma certa inclinação? Essa inclinação tem que ser mantida na pontinha de A. Então, nessa inclinação, no encontro da altura, esse ponto é exatamente a extremidade do meu vetor R. Ele ficaria assim. Ele ficaria assim. Aqui seria o vetor R. Imagina, X foi ali, Y e ali. Seria algo assim.